Como definir prioridades? A revolução tecnológica faz com que nós possamos acompanhar os acontecimentos no momento que estão ocorrendo online. Lembra-se das Torres Gêmeas ou do incêndio na Catedral de Notre-Dame de Paris? Apesar dos enormes benefícios que a tecnologia nos traz, isso também nos leva a transtornos de ansiedade, aceleração do pensamento. As pessoas estão mais ansiosas e o bem mais precioso do mundo está cada vez mais escasso, que é o tempo. A gente não tem tempo para nada. A gente não consegue mais fazer as coisas que nós temos que fazer. Como definir então essas prioridades? É sobre isso que nós vamos falar. Plena Paty, a sua escola de felicidade. Desde que iniciei a minha carreira gerencial há cerca de 30 anos, as pessoas destacam uma característica que eu tenho e que elas apontam como uma habilidade. É justamente a organização. Na verdade, o que eu fazia mesmo era anotar as tarefas e agrupá-las, classificá-las de acordo com um assunto. Eu não sabia, mas eu estava usando uma técnica de priorização. Há muitas técnicas para definir prioridades. Uma das mais conhecidas é chamada Matriz de Eisenhower. Eisenhower foi um presidente norte-americano do pós-guerra, logo após a Segunda Guerra Mundial. Ele foi um general e comandou as suas tropas, comandou o exército norte-americano na libertação da Europa. Eisenhower definiu uma matriz. Em que consiste essa matriz? Primeiro, registrar todas as atividades que você tem para fazer. Tudo aquilo que você precisa fazer, seja no mundo corporativo ou no mundo pessoal. Depois que você define todas as suas tarefas, você vai definir o grau de urgência de cada uma das tarefas. Urgência tem a ver com tempo, tem a ver com premência. Aquilo que você tem que fazer primeiro. Suponha que você registrou 10 tarefas a cumprir, 10 atividades. Então você vai relacionar aquelas 3, 4 mais urgentes, aquelas que você precisa fazer primeiro. Depois que você definiu o grau de urgência das suas atividades, você vai voltar para a lista. E aí você vai definir agora o grau de importância. Lembrando que a importância tem a ver com a relevância, não necessariamente com o tempo. Nem sempre a atividade mais urgente é a mais importante. Então, olhe as atividades de novo. Quais são as atividades mais importantes? Daquelas 10 atividades, quais são as 2, 3, 4, no máximo, que são as mais importantes? Agora você tem as mais importantes e as mais urgentes. O que é que você vai priorizar? Eisenhower dizia que você tem que fazer primeiro as mais urgentes e as mais importantes. Essas são as suas atividades prioritárias, devem ser feitas em primeiro lugar. Em segundo lugar, você vai fazer aquelas que são mais importantes, mas que não são mais urgentes. Ou seja, essas você pode agendar, você pode programar, porque elas não têm tanta urgência assim. O terceiro grupo de atividades é aquelas que são muito urgentes, mas não tão importantes assim. Pois bem, Eisenhower dizia que essas podem ser delegadas. Elas podem ser transferidas a execução para outra pessoa. Se você puder, então, delegá-las, são essas que devem ser delegadas. Por último, são aquelas que nem são urgentes, nem são importantes. Eisenhower dizia que simplesmente a gente deve deletá-las. Se você puder, deixe de fazê-las. Elas nem são urgentes, nem são importantes. Acompanhe os cursos presenciais e online promovidos pela Plena Paty. Nós estamos em todas as redes sociais. Temos técnicas e práticas simples que podem ajudar você no seu caminho de bem-estar, satisfação e qualidade de vida. Plena Paty, a sua escola de felicidade.